Então, para todo mundo, mais uma semana a gente está por aqui e hoje nós vamos começar a falar sobre uma coisa que todo mundo gosta, é a música. Acredito que não tem ninguém que não goste de escutar música ou até de cantar. Começar a falar sobre esse assunto e vamos dar uma passeadinha lá no começo de tudo e vamos ver como é que essa música veio contando a história, né, da humanidade. Então, nós vamos, a partir da página 71 do livro de arte de vocês, nós temos lá algumas informações. Então, vamos lá. Escutar e executar música é prática comum às diversas sociedades. No decorrer do tempo, essas práticas foram utilizadas para diversos fins, como rituais religiosos, transmissão de cultura oral e manifestações artísticas. A música também tem forte apelo emocional. Ela pode fazer você pensar em uma viagem, uma aventura ou uma pessoa. Então vamos lá. Bem no comecinho da humanidade, essa música ela não tinha esse caráter como nós temos hoje, né, de entretenimento. Mas a música estava muito vinculada às práticas dos homens daquele tempo. Então, por isso, ela estava muito vinculada aos rituais religiosos, né, e outros tipos de rituais, porque esses homens, a exemplo dos homens da pré-história, eles tinham muito essa coisa do caráter mágico, da caça, né, do registro das coisas que eles faziam. E ao longo do tempo eles foram descobrindo, né, os sons, os instrumentos, a batida nos instrumentos, os barulhos da natureza. Tudo isso foi despertando neles alguns sentimentos, algumas necessidades, né, até de comunicação. Então, não é. A gente sabe que a gente já assistiu isso até em desenho animado, quando uma tribo queria se comunicar com outra, eles faziam sons, né, tipo tambores, né, batiam em alguns objetos, algumas coisas da natureza, como uma maneira de se comunicar, né, dizendo, ó, tem gente aqui, ou pedindo socorro, enfim. Então, a música, lá no começo, ela tinha esse caráter, né, de ritual. E ao longo do tempo, né, o homem vai evoluindo e essa música vai acompanhando essa evolução também. Bom, uma outra coisa sobre a música, né, que ela fala aqui, é que ela tem um forte apelo emocional. O que é isso, né? Então, a música, ela é tão assim importante, tão forte para o ser humano, que o contato com a música nos faz despertar sentimentos, né? E desperta a nossa emoção também. Você pode escutar uma música e ela te levar lá para um passado. Você vai lembrar de alguma coisa que aconteceu, uma viagem que você fez, uma festa que você foi, uma pessoa, enfim. Então, a música, ele tem esse poder de mudar, né, de despertar em nós os sentimentos. Então, tem música que nos deixa triste, tem música que nos deixa alegre, e a música ela está muito assim ligada ao nosso corpo, vamos dizer assim, porque quando você escuta uma música, se é uma música muito alegre, dependendo do ritmo, o seu corpo já responde, né, fazendo os movimentos. Se você escuta uma música, você bate a mão, enfim, né, ela tem
essa possibilidade, né, de nos tirar do conforto. Então, você está parado, você escuta uma música, ou alegre ou triste, ela já vai mexer com alguns sentimentos, com algumas emoções. E isso foi acontecendo ao longo da história, né? Vamos ver como que isso aconteceu. Foi esse desenvolvimento da música. Então, ela se mistura com a evolução da própria humanidade, né? Como eu disse. Ouvindo e imitando os barulhos da natureza, do corpo e de objetos, aprimorando as técnicas de extração, de manipulação de materiais, quando eles descobriram lá o ferro e o bronze, a humanidade foi capaz de criar instrumentos mais sofisticados. Então, à medida que ela vai evoluindo, que vai tendo necessidade, e isso é com todas as coisas, a, o ser humano também foi criando, né, no caso da música, instrumentos, objetos que pudessem retratar esses barulhos da natureza, porque eles queriam imitar, né, e compor, né, do jeito deles lá, os próprios sons. Ao longo do tempo também, os homens foram tendo uma percepção da altura, da intensidade, do timbre dos instrumentos, controle da voz e o surgimento das teorias musicais, que são as notas musicais, né? E como que essas músicas são executadas. E também a troca de experiências entre o encontro das sociedades. Então, é comum que um grupo que encontre com outro grupo troque experiências, né? E na música foi assim também. Eles foram se conhecendo, um tinha um jeito, o outro mostrava, e assim eles foram trocando esses conhecimentos, né? E cada um aprimorando lá dentro das suas possibilidades. Na página 71 do livro de vocês, tem lá, e a sociedade pré-histórica. O estudo das pinturas rupestres sugere que música e dança estão ligadas a rituais que envolvem as expressões corporal e musical simultaneamente. É aquela coisa, né? Você escuta uma música, você dança, você movimenta o seu corpo. E para esse pessoal, né, lá da pré-história, isso era muito junto. Então, fazia esse som também, as expressões corporais vinham acompanhando esses sons. Por isso, acredita-se que a manifestação artística surgiu como forma de expressar os desejos, os medos, as alegrias e outras sensações vividas pelas pessoas. Essa ideia é reforçada também pelo comportamento de diversas comunidades espalhadas ao redor do mundo. Então, também é assim para o povo indígena. Nós temos duas imagens aqui, né? A pintura rupestre, que está na Toca do Caldeirão do Rodrigues, no Baixão do Alto da Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, lá no Piauí. E também tem uma foto aqui de um grupo indígena da etnia Calapalo, da aldeia Aira, em Querência, no Mato Grosso. Eles estão pintados e enfeitados para a dança do beija-flor. Então, observa que para esses povos, né, a música e a dança, elas caminhavam juntas. E tinha sempre um caráter, como fala aqui no texto, né, de expressar os desejos, os medos, as alegrias. Então, esses rituais, eles aconteciam em vários momentos, né? Tanto em momentos alegres, como, por exemplo, em funerais, ou quando havia uma colheita, ou quando eles iriam plantar, enfim. A música para eles, né, e junto com a dança, era uma maneira de expressar essas sensações, né, e essas coisas que eles viviam na época. Eu já devo ter falado para vocês, porque a pintura rupestre, por exemplo, ela mostra, né, nos desenhos, situações de caça, da dança, né, foram retratados, porque o homem pré-histórico ele tinha
ele achava nesses registros um caráter mágico, né? Porque eles acreditavam que a partir do momento que eles já encenassem essa caça, que eles já registravam essa caça através da pintura, eles já tinham um domínio sobre essa caça. Então, era como se, quando eles fossem de fato para a caça, já estava muito fácil de conseguir isso, a caça já estava dominada por eles. Então, por isso fala desse caráter mágico. Tá? Os indígenas também, existem rituais para tudo. Né? Não é, a gente sempre fala, né, quando não chove, né, o índio, por exemplo, ele tem uma dança da chuva. Né? Então, ele canta e dança pedindo lá para os deuses, né, da chuva, do tempo, beneficiar eles com a chuva. Bom, na antiguidade, então, nós vamos ver alguns povos que tiveram algumas especificidades nessa área da música, né? E isso passa a acontecer com o desenvolvimento, né, a invenção da escrita. Então, nesse tempo agora, a música passa a ser estudada teoricamente e ensinada. Mas, claro que cada sociedade desenvolveu uma característica própria, né? Então, vamos ver um pouquinho na música oriental antiga, como é que era isso. Então, os povos sumérios, eles apresentavam grande expressividade musical nos eventos religiosos, nas batalhas, nos banquetes e nos eventos esportivos. Eles usavam o canto acompanhado de instrumentos musicais como a harpa, a lira e a citra. Foi na Suméria que apareceram os primeiros músicos de profissão, tanto homens como mulheres. Eles eram cantores ou instrumentistas. Já para os povos assírios, a música estava presente nas comemorações triunfais. Eles tinham a música até como um poder bélico. Então, era muito evidente essa questão da música nas batalhas, né, nos triunfos desses povos. E também nos banquetes e nas caças. E os músicos assírios, eles tocavam em tabernas. Tabernas eram como se fosse um bar, né, onde vendiam as bebidas. E lá eles ficavam e tocavam que estavam ali. Aqui na imagem, tem aqui um alto relevo, né, uma representação, aqui, né, segurando aqui alguns instrumentos. E aqui uma partitura que foi encontrada, que é a música mais antiga do mundo. E nós vamos escutar essa música. É claro que os estudiosos foram lá e transformaram essa partitura aqui, né? Fizeram lá e aqui embaixo ela aparece como a gente conhece hoje as partituras com essas notas musicais. E nós vamos escutar essa música de como que era nesse tempo. Escutar ela bem rapidinha para a gente ter um pouquinho de noção como é que essa música acontecia nessa época. Então, observa aí. E parecia que tinha 2 instrumentos só ali, através de estudos, claro, imitar como que provavelmente seria essa música, né? A música mais antiga, né? Por conta de quando foi encontrada essa partitura. Então, vamos continuar vendo os povos, né? Como é que eles se comportavam aí. Na China, a música ela estava ligada diretamente à tradição e ao estilo teatral. Então, eles trabalhavam com ópera, né? Então, a ópera chinesa, a performance variadas com acrobatas, cantores, cenários, fantasias, e ela também estava vinculada à forma de cultivar e refinar o caráter. Né? Em alguns
algumas sociedades, o quanto a música ela era importante. E você vê nesse caso aqui de refinar o caráter, né? Então, nós vamos ver mais na frente como é que também isso acontecia. Então, aqui tem duas imagens chinesas em um teatro de Hong Kong. Essa imagem está na apostila de vocês, na página 73, tá? A imagem que eu tirei para vocês, simplificando, né, os cantores aqui, os músicos. Na Índia, a música era intimamente ligada ao hinduísmo, né? Havia duas grandes tradições, uma mais formal e cerimonial e outra mais informal e destinada ao entretenimento. A gente vai observar também que a música tinha essas duas distinções, né? Ela, até hoje, né, nós temos as músicas que são as músicas mais formais, né, com cerimoniais, né, hinos, e nós temos também a música do entretenimento, música de alegria, só simplesmente de para ouvir, né, ou tocar e até dançar. Então aqui na Índia tinha esses duas tradições, uma mais formal e uma mais. No Egito, a atividade musical se destaca pela relação próxima com os ritos religiosos. Eles tinham um músico que guiava, né, a execução dessa música. É como se fosse o regente hoje, né? Então ele era estudado, né? Então ele conhecia de música, então ele era como se fosse um guia na época, né, chamado de guia na execução da música, que para nós hoje é o regente, aquele que lá com o movimento das mãos ele rege o coro, rege até o próprio músico, mostrando, né, a música, né, como é que hora que tem que aumentar, que hora que tem que diminuir, enfim. Havia uma profissão de músico que era específico para um deus. E geralmente era uma mulher, e era uma posição de alto status. Então, essas pessoas que eram escolhidas para reger, né, para guiar essas músicas, geralmente, na grande maioria, era mulher, e era uma posição de alto status. Então, quem ocupava esse lugar aí era uma pessoa que tinha muito respeito. E para o Egito, além de ritos religiosos, a música também era tocada em festas, em propriedades rurais e campos de batalhas. Tá vendo que a música está sempre vinculada, né? Ou os ritos religiosos, né? Algumas festas. Em propriedades rurais, provavelmente tem a ver com a colheita, né? Aquele momento de preparação de terra. E nos campos de batalhas, né? Antes de ir para uma guerra, antes de ir para uma batalha, eles tinham lá essas músicas. Os hebreus, que é a atual Palestina hoje, eles usavam a música como registro histórico ou para clamar a Deus em momento de dificuldades. Muitas canções estão registradas na Bíblia, no livro de Salmos. Se vocês forem procurar lá na Bíblia, tá lá sempre registrado como cântico, né? Salmos tem vários que foram que estão escritos lá em forma de poema, por exemplo, mas que foram músicas, né? Bom, a ideia de música na Grécia, aí a gente já vem agora para a música ocidental. A ideia de música na Grécia antiga era de que ela poderia influenciar o indivíduo mental e emotivamente, interferindo até no seu ethos. O que é ethos? Né? Tem aqui um destaque que eu fiz, que é um termo da sociologia que estuda diversas características das sociedades, como o conjunto de costumes e hábitos, considerando a época, a região, a cultura, entre outros elementos. Então, a música ela era tão importante que ela poderia, né, modificar o indivíduo. Né? Ethos aqui, então, modificar
esses costumes, os hábitos, né? E tamanha a influência que a música tinha na vida das pessoas. Bom, a música era fundamental para a educação, sendo tão importante quanto matemática e dança. Então, porque nessa época eles estudavam muito, né? Então, uma das coisas que estudavam era a matemática, a dança e a música, ela fazia parte da, da sociedade, né? Então, da educação daquele povo. Então, precisava estudar música. A música estava também presente, olha só, de novo, em eventos religiosos, guerras e funerais. Platão, que foi um pensador grego, ele considerava que os modos musicais bons, eles tornariam as pessoas melhores. Né? Aqui tem uma imagem também que está na apostila de vocês, na página 74, que é a estátua, né, de uma deusa. Já na Idade Média, que a Igreja Católica ela meio que definiu como é que as pessoas precisavam dançar, cantar, fazer arte. Então, durante a Idade Média, a Igreja influenciou todas essas manifestações culturais da sociedade na Europa. Os cantos serviam para os cristãos expressarem sua fé e a pureza dos seus ideais. Então, a música meio que ficou naquela para a igreja. Né? Então, a música era tocada só com com esse intuito, né, de expressar a fé e os ideais. Nessa época teve o Papa Gregório I. Ele reuniu os cantos, né, tá, de acordo com a simplicidade, a beleza, a qualidade. Ele reuniu todos esses cantos, né, unificou eles. E essa música litúrgica ela passou a ser exemplo que deveria ser usada em todas as igrejas com o objetivo de evangelizar. Então, como a igreja ela tinha essa influência, então ele, como estava muito assim, cada lugar de um jeito, ele reuniu tudo e unificou e falou assim: bom, a partir de agora nós vamos cantar esses cânticos aqui, esse canto aqui vai ter que ser assim. E por isso que esses cantos aí eles foram conhecidos, né, como cantos gregorianos. Eles são executados em uníssonos. O que é isso? É o mesmo som e sem acompanhamento de instrumentos. Então, eles são cantados pelas pessoas, pelos cantores lá, sem acompanhamento instrumental, e é cantado tudo no mesmo som, né? Então, no mesmo tom. Então, não tem diferenças, um canta mais grave, outro mais, como nós temos hoje, o baixo, né? O contralto, o soprano, né? Nós temos várias divisões no música. Naquela época era um jeito só. Imagens, né, que eu separei para vocês da representação. Mas só que no mesmo período, né? Claro que a música não ia ficar estritamente ligada à igreja. E por isso ela foi chamada de secular. E ela sofria censura da igreja, pois não era dedicada à liturgia e não era considerada sagrada. Né? Então, a música que não estava dentro daquele dos cantos, né, que foram definidos pelo Gregório I lá, elas eram consideradas seculares, ou seja, separadas da igreja, e às vezes sofria mesmo a censura porque eles poderiam considerar essa música não sagrada, profana, né, no caso, que não agradava e não tinha o objetivo que a igreja queria. E a temática dessas músicas geralmente era o amor, a amizade e as sátiras. Um dos gêneros que surgiu entre os séculos 11 e 13 foi o trovadorismo, que nós vamos ver um pouquinho para frente esse movimento aqui, ok? Bom, segue aqui os links dos vídeos usados na aula. Nós usamos esse link aqui para ver a música mais antiga do mundo e agora nós vamos ouvir aqui um pouquinho desse canto gregoriano. Como é que era esse canto gregoriano? Ok?
O link dessa música gregoriana aí vai estar aí disponível nos slides para vocês, para vocês escutarem ela, se assim desejarem, mais tempo, né? Mas vocês viram que é cantado, né, num tom só e não tem instrumentos. Em alguns lugares esses cantos ainda são entoados, né? Durante as missas, né? Porque isso é um canto da Igreja Católica, né? Então, gente, hoje nós fomos aí conhecer um pouco da música. Na próxima aula, a gente retorna. Essa música aconteceu no tempo moderno. Um abraço, muito obrigado pela presença.